Meu nome é Maria Lina e desde que eu me formei na UFMG nos anos 70, mais ou menos, eu fiz letras, português e francês. A gente já começava a trabalhar no segundo ano de faculdade, então já comecei a dar aula no segundo ano e dei aula 35 anos. Mas chega um momento que você já fica cansada, né? Não tem tanta energia para lidar com tanto aluno. Eu sempre trabalhei no ensino médio, trabalhei muito. Então, quando eu já estava assim meio fraquinha, eu resolvi fazer um concurso público e foi um grande passo na minha vida. Eu fiz um concurso para redatora revisora e fui trabalhar numa casa legislativa. Nessa casa, numa casa legislativa os textos são muito específicos, completamente diferente de tudo que eu conhecia na vida. Eu nunca tinha lido Constituição, não era familiarizada com o texto de lei, a tal ponto que um dia lá eu falei que eu vi uma frase assim, a casa é o abrigo do cidadão, e eu falei, uai, o que Rubem Braga está fazendo aqui? Então, eu não tinha a menor familiaridade. Bom, o que acontece? Quando você passa a trabalhar numa casa legislativa, a primeira coisa é que eles vão te qualificar. E você tem todo um conjunto de instrumentos para trabalhar a sua qualificação. E eu entrei assim, achando ótimo, porque eu fui professora a vida inteira, não tinha nem tempo para me ficar qualificando muito, então tudo que eu encontrava pela frente em termos de curso e tudo eu ia fazer. E o trabalho era um trabalho, claro, muito específico, os textos de uma casa legislativa são muito específicos. Então, se trabalha muito com padronização, nós criamos um manual para orientar nosso trabalho, que até então não existia, e o seu trabalho é muito interessante. É claro que às vezes fica um pouco chato, porque você convive com um tipo de texto muito objetivo, muito lógico, muito racional. Um texto de lei, por exemplo, ele tem que primar pela clareza, ele tem que ser um texto que não dá margem à ambiguidade. Então é um texto que exige muito. Mas tem setores na casa, e eu trabalhei em diferentes setores. Tinha um setor, por exemplo, de interlocução com a sociedade, que promovia seminários legislativos sobre os mais diversos assuntos. Então ali a gente não só redigia propostas que vinham da sociedade civil, não é claro que são linguagens diferentes, a gente convivia com linguagens diferentes. E como também a gente depois editava os textos resultantes desses seminários com conjunto de propostas que iam dar margem à criação de leis posteriormente. Então era um trabalho muito interessante, muito mesmo. Sem falar que você trabalha sentadinha na frente do computador o dia inteiro e que o trabalho não é ininterrupto. Não é ininterrupto, então muitas vezes você fica ociosa. Há momentos em que você tem muito trabalho e há momentos que você fica ociosa. Nesses momentos de ociosidade, claro, aí você vai ler as coisas que te agradam, né? E você tem um computador na sua frente, e então esse tipo de trabalho te permite conviver não só com os textos parlamentares, né, produzidos numa casa parlamentar, como foi o meu caso, como te propiciam toda uma amplitude de visão de diferentes textos. Você tem a oportunidade de refletir mais sobre a criação de texto, sobre a revisão, você tem a oportunidade de estudar mais, de produzir mais. Por que eu digo isso? Porque, pelo menos na minha vida de professora, eu não tinha muito tempo, embora eu estudasse demais, não tinha muito tempo para ficar me dedicando a cursos, por exemplo. Lá dentro você tinha cursos. Então, eu acho que para uma pessoa que faz letras, o trabalho de revisor numa instituição como uma casa legislativa, que foi o meu caso, poderia ser o tribunal, poderia ser a Câmara dos Vereadores. Eu conheci muita gente que trabalhava na Câmara e que tinha um trabalho muito bonito, também de criação de textos que propiciava melhoria na qualidade do texto produzido numa casa parlamentar,
convivi com pessoas de outras casas parlamentares, de outros estados, e, enfim, tudo isso era muito enriquecedor. Mas se a pessoa, digamos, quiser trabalhar como redator revisor, não só numa instituição pública, né, mas numa outra instituição qualquer, isso também abre caminho, porque na medida em que você começa a trabalhar com revisão de textos, você aí tem possibilidade de trabalhar com revisão de revistas, revisão de livros, e há um sem número de livros que eu já revisei, livros para editora, e você trabalha diretamente com a editora, ou às vezes trabalhos particulares mesmo, as pessoas te indicam. Enfim, é um trabalho muito prazeroso, porque para gente que gosta de ler, nós estamos lendo o tempo todo, está convivendo com textos os mais diversos. Então é um trabalho que, pelo menos para mim, não era cansativo. Eu podia passar 8 horas no computador por dia, trabalhando com um texto, trabalhando com um livro, que para mim não era cansativo. E sem falar que é um trabalho bem remunerado, dependendo da instituição em que você trabalha, né, você tem um upgrade em relação à vida de professor e ao salário de professor.